Fala pessoal, bom, hoje eu vou compartilhar uma experiência que eu tenho vivido aqui em casa, assim, que eu acho que pode ser interessante, principalmente para quem tem crianças, assim, porque é sobre as crianças aqui de casa de alguma forma, né? Eu sempre tento incentivar, né, muito mais através do exemplo, assim, de fazer isso, né, e elas verem com frequência isso acontecer, em relação à leitura, né? Fazer as crianças aqui de casa, de alguma forma, valorizar e apreciar a leitura, porque isso foi feito comigo de uma maneira, talvez nem tão consciente, mas que teve um resultado interessante. Isso que é o bacana, assim, como pequenos gestos têm resultados muito importantes, muitas vezes lá na frente, né? Quando a gente faz algo com uma criança. Desses dias eu tava nas redes sociais e tal, né? E apareceu para mim, o algoritmo me pegou dessa vez, apareceu para mim uma coletânea da Folha de São Paulo, Pequenos Pensadores, que eram 25 livros sobre 25 pessoas, assim, importantes na história da humanidade, filósofos, pensadores e tudo mais, e que trazia ali de um jeito muito bacana pra criança mesmo, assim, né? Opa, vou comprar isso pras crianças aqui. E daí comprei esse box com esses 25 livros, né? Aqui tá esses livros aqui, ó, bonitos pra caramba, inclusive, e tal. Eles formam toda uma imagem, quando estão todos juntos, né? E tem vários aqui, pessoal, tem várias pessoas, Platão, Nietzsche, Sócrates, Conceição Evaristo, por exemplo, Luiz Gama, Karl Marx, Ailton Krenak, muita gente massa, Pablo Neruda, Fernando Pessoa. Então, né, cada noite eu comecei lá a ler um livrinho desse para as crianças aqui de casa. E hoje a Mariá, principalmente a do meio, que eu acho que foi quem mais se encantou, assim, naturalmente com isso, ela que pede, ô pai, vamos ler um livro hoje, vamos ler um livro hoje. Então, com frequência ela tá pedindo, e isso é muito interessante. Primeiro que eu aprendi pra caramba, né, lendo os livros, tinha vários desses autores, assim, que eu não conheço, e ele traz ali de um jeito bem resumido, bem bacana, tá? E de um jeito que cativa a atenção das crianças, tem uma atividadezinha no final. Mas eu tô falando tudo isso pra quê? Por acaso tem esse box aqui que eu tive acesso, mas pode ser, às vezes, coisas mínimas mesmo. Eu lembro, pessoal, que quando eu era criança, a minha mãe e o meu pai, provavelmente mais a minha mãe até, eles assinaram o gibizinho Turma da Mônica. Todo mês chegava lá em casa pelo correio o gibi Turma da Mônica. E, cara, aquele momento que chegava o gibi era muito massa, assim, que eu ia pegar, ia ver as historinhas, ia ler, gostava pra caramba das historinhas do Chico Bento, por exemplo, né? Então, hoje, olhando pra trás, eu percebo o quanto aquele gesto de assinar a Turma da Mônica por um ano plantou uma sementinha da leitura em mim que depois ela só foi florescendo, ela não acabou mais. Então foi um gesto que talvez eles não tivessem pensado na hora, vou incentivar a leitura e tal, mas que teve um impacto gigantesco. Então quem tem crianças, assim, porra, eu sou o exemplo, assim, isso impacta mesmo. E eu lembro que o pai, na época, assinou uma revista chamada Globo Ciência, por um ano também. E daí também era outra coisa massa. Quando chegava lá em casa, a Globo Ciência, eu já ia folheando. Ali tinha parte da revista que falava sobre descobertas. E aquilo me atraía atenção. E daí hoje eu olho pra trás assim, caramba, cara, o quanto daquilo ali não teve influência em eu depois me tornar cientista, né? Não foi uma coisa assim que aconteceu, eu vi o Globo Ciência e quero ser cientista. Não foi assim com essa consciência. Sei lá, de um jeito meio inconsciente, eu acabei indo por esse caminho, mas hoje eu olho para trás e penso, né, o quanto aquilo não influenciou, e foi uma boa influência. Então se vocês têm crianças aí, pessoal, lê perto delas, lê do lado delas, elas vão começar a ficar curiosas, o que tá fazendo, não. Compra algumas coisas de leitura, né, se tiver oportunidade, em que chame a atenção delas. Esse tipo de estímulo dá resultado que às vezes a gente não tem ideia, assim, lá na frente. E são bons resultados, a leitura é um caminho bom. Então, através da leitura a gente pode fazer ótimas, lindas sinapses, né? Com as crianças não é diferente, mas para que elas tenham o hábito, para que elas valorizem isso, né? Elas precisam ver isso, elas precisam ser estimuladas a isso. Então era isso, quis compartilhar aqui essa experiência que eu tive com as crianças aqui de casa, com a criança Rafael, né? Há muitos anos atrás, que talvez possa aí ser útil para alguns de vocês. Valeu, pessoal, até a próxima.